Tarde a todos os telespectadores do SBT News. Estou sem retorno, Afonso. No entanto, vale dizer que essa situação trata-se de uma situação gravíssima e que envolve a escalada do conflito em todo o Oriente Médio. A título de referência, vale dizer que esses ataques aéreos por parte do governo de Israel já vitimou mais de 600 pessoas e acaba escalando esse conflito que nos últimos tempos tinha sido direcionado à região de Gaza, envolvendo a participação do Hezbollah nesse conflito, mas também em um plano maior, em uma esfera de atuação maior, em termos dessa conquista, dessas disputas geopolíticas no Oriente Médio, como que isso afeta também os interesses do Irã e também de atores no Ocidente. Os ataques israelenses foram severamente condenados ao longo dessa semana na Assembleia Geral das Nações Unidas, países como Brasil, Chile, Colômbia, o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sinalizou para a necessidade de negociação e evitar esse escalar do conflito, já que há um panorama bastante severo, Afonso, em termos da regionalização completa desse conflito, que vem vitimando não só certas autoridades ligadas ao Líbano, mas também crianças, civis, mulheres, que acabam, então, sendo vitimadas em razão dessa política de expansão por parte do regime sionista de Israel, que vem ampliando sua tentativa de conter uma crise interna, essa crise no âmbito doméstico, por parte do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que até aqui não conseguiu efetivar os seus objetivos de desmantelamento, de supressão do Hamas na faixa de Gaza, e agora aposta suas fichas, visa ganhar tempo nessa região do Oriente Médio, trazendo outras potências para o conflito, nitidamente o caso dessa aliança entre Israel e Estados Unidos, onde há uma tentativa de se apostar, por exemplo, na próxima eleição presidencial estadunidense, para a ampliação desses domínios israelenses, já que não houve o triunfo em termos de desmantelar o Hamas, mas também tampouco houve, digamos, uma legitimação por parte dos israelenses no plano interno, em termos dessa agenda de guerra total desencadeada por parte de Israel aqui nos últimos meses. A resposta por parte da comunidade internacional vem sendo uma resposta muito aquém daquilo que é exigido. Estamos falando de um conflito severo que, insisto, Afonso, envolve esses atores extra-regionais, como é o caso do Irã, como é o caso também de outros atores relevantes nessa região do Oriente Médio. Precisamos, portanto, aguardar as cenas do próximo capítulo, visando também não só endossar essa mensagem mensagem que foi formalizada, inclusive pelo Ministério das Relações Exteriores no Brasil, o assessor especial da Presidência da República no Brasil, o chanceler Celso Amorim, que passou muitos anos pelo cargo não só de chanceler, mas também de ministro da Defesa, frente aqui à realidade brasileira. O próprio ministro Celso Amorim mencionava como que essa guerra ela precisa ser contida, precisa ser estancada, já que ela vem vitimando, inclusive brasileiros, nesse triste cenário contemporâneo. O Líbano passa também por diferentes crises. Vale lembrar que esse país é um país que foi afetado severamente pela guerra civil, que se dilatou de 1975 a 1990, e há diferentes forças atuando também no Líbano, mas atualmente o foco exatamente do governo de Israel, dessa política expansionista, colonialista por parte de Tel Aviv, trata-se de avançar com essas ações
em direção ao norte, em direção a esse território que possui uma certa capilaridade das forças de atuação do Hezbollah. Portanto, a gente precisa estar muito atentos a essa guerra, que já é uma guerra aberta. Precisamos não só defender os princípios que foram consagrados, por exemplo, no texto constitucional brasileiro e que regem a política externa brasileira em termos da não intervenção, da autodeterminação e pela busca pacífica na resolução dos conflitos, mas exigir também, em sinergia com esse posicionamento da comunidade internacional, um cessar-fogo imediato para que essas vidas possam ser preservadas. Professor, a gente nessa semana entrevistou um porta-voz do Exército de Israel. Ele nos disse ali que o avanço para a região norte, o avanço ali para o Líbano, era para proteger cerca de 60 mil israelenses que tiveram que sair das suas casas por conta do ataque de Hezbollah. O senhor está contando aqui para a gente que o governo de Netanyahu ele não teve sucesso em acabar com Hamas na região sul, na faixa de Gaza, e também ele está expandindo aí, está falando essa questão da guerra aberta, né? O quão verdade há nessa afirmação desse porta-voz do governo, do exército israelense, de que eles querem, na verdade, devolver os seus cidadãos para casa, professor? No fundo, Afonso, o governo de Netanyahu busca esse apoio, busca essa aliança internacional, em razão do seu forte isolamento na conjuntura geopolítica contemporânea, não só no plano interno, mas no plano internacional. Há severas contestações em relação às políticas desenvolvidas por parte de Israel e o regime sionista nesses últimos anos, em razão das ocupações que foram realizadas em terras palestinas, ocupações essas que se expandiram em direção a essa região do Líbano, e agora o governo Netanyahu tenta eleger esse inimigo externo para efeitos de legitimação dessa política de guerra total. E mais do que isso, vale sublinhar como que do ponto de vista do plano internacional, há uma tentativa de arrastar o Irã e também os Estados Unidos nesse conflito que já se materializa, que já acaba se consubstanciando numa verdadeira guerra, no sentido de tentar polarizar essas discussões, Afonso, em termos de uma luta do Ocidente contra o Oriente, né? Um Ocidente encampado, então, pelas forças de Israel, aliadas, então, historicamente com os Estados Unidos, e, por outro lado, esse tom, essa mensagem muito ancorada em dimensões de orientalismo, no sentido de rechaçar todas essas forças mais vinculadas ao Oriente, mais vinculadas às forças muçulmanas que atuam nessa região do Oriente Médio. Professor, para encerrar nossa conversa aqui, caso Estados Unidos e Irã entrem de fato aí nesse confronto, né? O que a gente pode esperar? De fato, essa hipótese, se for concretizada, aí sim nós estamos diante de um conflito não mais regional, mas sim diante de um conflito internacional. É preciso ter cautela nesse momento, defender a bandeira da paz, já que as vítimas, majoritariamente, trata-se da população civil. Precisamos ter cuidado também em relação ao posicionamento de diferentes atores. Como se sabe, nós estamos num momento marcado por uma série de conflitos em termos geopolíticos, Afonso, guerra na Eurásia, o conflito no Oriente Médio, disputas comerciais entre China e Estados Unidos, e da nossa parte, frente à realidade brasileira, vale dizer que a gente precisa enfatizar a nossa melhor tradição diplomática, essa busca pela paz, pela preservação das vidas, em especial dessa população civil, e como que isso deve ser operacionalizado, sobretudo com uma maior participação desses atores que não são atores, digamos, prioritários após a criação das instituições de Bretton Woods, após a deflagração da Segunda Guerra Mundial, mas o Brasil tenta persuadir a comunidade internacional para essa maior participação de outros atores na criação de um mundo
multipolarizado. Precisamos estar atentos, portanto, Afonso, nesses próximos passos, visando uma luta em defesa da paz e que consiga efetivamente materializar essa projeção de um mundo multipolarizado. Muito bem, esse foi o professor Gustavo Menon, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Agradeço demais a sua colaboração aqui, a sua participação no Poder Expresso de hoje, professor. Obrigado, um abraço. Muito obrigado, é sempre um prazer participar das discussões no SBT News, em especial no programa Poder Expresso. Estou sempre à disposição. Só uma correção, Afonso, professor da Universidade Católica de Brasília. Ah, católica. UCB. Muito obrigado. Obrigado. Bom trabalho para o senhor.